Bolsonaro disse que foi atacado novamente pelo Supremo Tribunal Federal e, de certo modo, ele tenta reagir de forma que impacta Brasília e também ele assusta aí o Ramagem, General Heleno e Companhia Limitada. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que estava um tanto mais que equilibrado, estava mais tranquilo, só que o STF partiu para cima e deu uma dura notícia para o próprio Bolsonaro. A situação ficou um tanto mais fora de controle, né? Literalmente alarme geral, não só para ele, mas para Ramagem, General Heleno e também Braga Neto e Companhia Limitada. Seja muito bem-vindo, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que complicou nos últimos instantes aí. O Bolsonaro recebeu uma péssima notícia aí do STF, tenta reagir, tenta partir para cima, só que a coisa não é tão fácil assim. Então a gente vai comentar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, e já deixa o seu like, porque senão você vai esquecer e aí as próximas notificações do YouTube não vai te avisar, é isso que vai acontecer. Então já aproveita e já deixa o like aí. Falando sobre a situação de Bolsonaro, todo mundo tá sabendo que o Bolsonaro tem, de certo modo, tem sido acusado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? A situação para o Bolsonaro não tá sendo fácil. A própria Procuradoria-Geral da República entende que o Bolsonaro, né, fez parte, aí, pelo menos consequentemente, né, de uma organização criminosa armada de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, né, e de certo modo grave ameaça contra patrimônio público da União e deterioração de patrimônio tombado. Então, essa é a situação da Procuradoria-Geral da República, dizendo que o Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República foi ao STF e disse assim, ó, ele cometeu mais de 5 crimes, eu quero ele na jaula por mais de 30 anos. Essa aqui é a realidade. A Procuradoria-Geral da República, né, praticamente ofereceu aí uma denúncia contra o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas Ramagem, General Heleno, né, e dentre outros caras, mas não só esses caras aí que estão com um problema, mas o Bolsonaro tá com um problema principal. E que principal é esse? Que problema é esse? Você deve estar perguntando assim, pô, Cláudio, que problema é esse que o Bolsonaro está encarando? O Bolsonaro está encarando um problema de prisão acelerada. E aí você vai falar assim, como assim? Não é possível. É sim, eu vou dizer para você nesse vídeo porque é que o Bolsonaro está com um pequeno problema aí de prisão acelerada. O Bolsonaro estava numa expectativa, não só ele, né? Como eu já havia mencionado, o Bolsonaro, ele tá com esse problema, a PGR falou e a Polícia Federal também avisou lá pro STF, ó, tá, ele tá com, cometeu mais de 5 crimes aí graves, 40 anos de prisão. O Bolsonaro ficou assustado com tudo isso, com todas essas informações, e chegou e falou assim pros advogados dele, ó, seguinte, a PGR e a Polícia Federal está me acusando gravemente de crimes que eu não cometi. Essa foi a fala do Bolsonaro, tá? Lembrando, matéria do jornal O Globo. Essa foi a fala do Bolsonaro e não minha. Senão você fica aí, tal, você tá defendendo. Não tô defendendo ninguém, tô te contando o que aconteceu. Ele chegou lá e falou pros advogados dele, ó, tô com sérios problemas aí, preciso que vocês me defendam. Tá? A Procuradoria-Geral da República apresentou mais de 884 páginas dizendo que eu cometi vários crimes e vocês precisam me defender. Os advogados do Bolsonaro falaram assim, não, tá tranquilo, joga no peito nosso aí que a gente resolve isso daí, você tá tranquilo, né? Só que os advogados do Bolsonaro falaram assim, utilizaram a seguinte estratégia, né? É um negócio meio complicado de falar. Mas os caras falaram assim, ó, não, já que você tá sendo acusado desses crimes aí, tem como a gente reverter essa situação e partir pra cima do Alexandre de Moraes, da STF, e literalmente arrebentar demais lá na defesa. Essa aqui é a realidade. Os caras, né, apresentaram isso porque essa é a expectativa dele. Não ser preso, né? Fugir de toda essa situação, mostrar para o Brasil que ele não é um criminoso. Até porque ele dizia que um tempo atrás, bandido bom era então, você já sabe como é que é. Ele disse que não é criminoso. Os advogados dele também embalaram nessa defesa. E aí, nesse caso aqui do Bolsonaro, que tem áudio, tem um monte de provas, né? Como é que ele faz para poder se defender? Aí, mais uma vez, eu não estou defendendo o Bolsonaro, não estou defendendo aqui ninguém, estou te contando qual é a maneira que ele vai fazer para tentar reagir diante de tudo isso. O que ele tem que fazer? Tem que dizer que não foi ele e mostrar lá pro STF que ele não tem nada a ver com isso. Só que, no caso do Bolsonaro aqui, a situação ela vai ficando um tanto mais que difícil, complicada, porque tem muitas provas materiais, testemunhos, delação e dentre uma série de outras situações. Aí a vida do Bolsonaro se complica, mas os advogados do Bolsonaro falaram assim, ó, não, tá tranquilo, o que a gente vai fazer? Uma das maneiras que a gente vai fazer, vamos chegar a defesa, né, a acusação, na realidade, a PGR falou que o Bolsonaro é criminoso. Então, por mais que o cara seja criminoso, que tenha cometido diversos crimes,
ele tem o direito de se defender. Bolsonaro não é diferente. Ele tem o direito de se defender. Gostando ou não do Bolsonaro, isso é um outro fator. Tô te explicando, não fica nervoso, não fica nervosa, porque você fala, vai o Cláudio lá defender o Bolsonaro. Não, não é isso, não tô defendendo ninguém. Tô te falando que é uma maneira de você saber o que ele vai fazer, qual é o próximo passo do Bolsonaro. Então, os advogados dele falaram assim, ó, seguinte, tem 884 páginas lá dizendo que você é criminoso. Tem uma situação extremamente complicada. A gente tem 15 dias para poder se defender. Vai ser impossível de ler essa quantidade de páginas. Dá para poder ler, tá? Mas vai ser impossível. E a gente simplesmente pede o quê? Um prazo a mais pro STF. E a gente fala assim, ó, seguinte, a situação não tá muito favorável. O que nós vamos fazer? Nós precisamos de mais dias e a gente ingressa lá no STF. Fala assim, conta essa história para Alexandre de Moraes. Vai que de repente ele aceita e a PGR também. Aí o que a gente faz? Seu julgamento que ia ser começado praticamente dado início agora em março, a gente pede 83 dias, ou seja, imagina quanto tempo ele ia ganhar. Ia sair lá para junho essa defesa do Bolsonaro, ele dizendo que ele não é culpado, que ele não cometeu aqueles crimes, que é a história de carochinha. E aí, o que acontece? Vai depender de quem agora? Do STF. E também, consequentemente, da PGR. O Alexandre de Moraes chegou e falou assim, ó, o seguinte, não tem condições. Diante dessa situação aí, é um verdadeiro descalabro, essa que é a realidade, e eu não vou aceitar esse prazo. No entanto, precisava de quê? Que a PGR desse uma posição. Se a PGR dissesse sim, era bem provável que o Alexandre de Moraes iria aceitar. E aí, o que a PGR diz? É isso que a gente vai comentar aqui e falar sobre a situação. Mas não só o Bolsonaro tinha que apresentar a defesa, Braga Neto, o Ramagem, que é, ao meu ver, um verdadeiro descalabro. Esse cara enfim, Ramagem e Companhia Limitada. Só que o Bolsonaro é um caso especial, porque ele está sendo acusado de ser o líder da organização criminosa. Pelo menos é o que foi veiculado, foi falado. E a PGR, a Polícia Federal, falou lá para o STF. Mas a PGR, agora, pouco, simplesmente deu um parecer sobre essa situação e simplesmente falou assim, ó, o seguinte, Bolsonaro, sabemos qual vai ser a sua manobra, porque provavelmente se a PGR aceitasse esse recurso aí do Bolsonaro, praticamente o processo só iria andar lá para setembro. Então a PGR falou assim, ó, a gente já sabe qual é o seu intuito de levar esse julgamento lá para 2026, quem sabe até 2027 não vai rolar. Eu vou mostrar para você o que a PGR disse, ou pelo menos vou ler para que você consiga compreender. Né? A Procuradoria-Geral da República se manifestou ao Supremo Tribunal Federal. Deixa eu pegar aqui, que aí eu coloco na tela e você também vê, né? Acompanha aqui e vê. Vamos lá. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui e ler para você também já aproveitar e já dar um like. É importante demais aí a sua participação, tá? Acho que aumentei muito aqui. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República se manifestou, mais conhecido como PGR, se manifestou junto ao Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, nessa quarta-feira, contra o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede a ampliação do prazo para apresentar a defesa prévia contra a denúncia relacionada à tentativa de golpe de Estado de 15 dias para 83 dias. O recurso dos advogados do ex-presidente foi apresentado no dia 24 de fevereiro e já havia sido negado pelo relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, mais conhecido aí carinhosamente por alguns Xandão. Enfim, né, o Alexandre de Moraes negou, o prazo vence quinta-feira, tá? Então, para tristeza do Bolsonaro e dos advogados dele, não vai adiantar. Dá para poder apresentar outras maneiras de atrasar esse processo? Dá. Claro, e aí eu posso falar para você com certeza que dá para, de certo modo, fazer o máximo para poder, de certo modo, atrasar um pouco esse processo. Agora, a PGR, a Procuradoria-Geral da República e o próprio Alexandre de Moraes, o STF, eles vão aceitar isso? Quando ele chegar lá e falar assim, embargos de declaração, né? Eu acredito que tem esse recurso lá no Supremo, porque em primeiro grau você consegue fazer esse tipo de recurso. Mas será que ele apresentar esse tipo de recurso e dentre outros recursos, a PGR vai aceitar? O ministro Alexandre de Moraes vai aceitar? O STF, vai aceitar? Então, eu acredito que não vai aceitar. Então, essa é uma notícia horrível, tá? Para o próprio Bolsonaro, falando de uma maneira rápida, assim, para que você consiga compreender, é o seguinte:
Em resumo, o Bolsonaro queria levar, os advogados do Bolsonaro queriam levar esse recurso aí, esse julgamento do Bolsonaro para 2026. Eleição ia dizer que é, de certo modo, perseguição, aí quem sabe 2027, tá? Esse era o objetivo desses recursos que eles estão apresentando. Só que uma triste notícia para o Bolsonaro é que esse foi um exemplo. A PGR não vai aceitar, tá? E falo mais para você. É bem provável que outros recursos desse nível, né, a PGR não vai aceitar. Aí você fala assim, pô, Claudio, é justo? Independente de sua posição, né? Isso aqui é um canal de esquerda, é sempre bom dizer. Mas independente da sua posição, você fala assim, é justo? Para um pobre, né, para um menos favorecido, pelo menos eu acredito que o Alexandre de Moraes daria, sim, o STF daria um tempo a mais. Eu acredito, eu vou te dizer o porquê. Só tem um advogado para poder analisar a denúncia. 844 páginas, 884 páginas. É bem complicado para um cara só analisar e defender, né, fazer o máximo ali para poder defender. Agora, no caso do Bolsonaro, tem 5, 10 advogados aí, cada um pega 100 páginas, se é que assim eu posso dizer, né? Cada um pega 100 páginas e dá muito bem dentro de 15 dias para poder analisar e fazer a defesa, montar uma defesa bem embasada. Só que, no caso do Bolsonaro, foi uma questão mesmo só para poder atrasar e a PGR, assim, né? Eu entendo que percebeu essa movimentação no tabuleiro político e também aí no tribunal e já deu praticamente aí um cheque na defesa do Bolsonaro e dizendo o seguinte, esse não vai ser o caminho, tá? Não vai rolar desse jeito aqui, procuram outra maneira de defender o Bolsonaro, porque as coisas não vão ser desse jeito, tá? Então é isso, o Bolsonaro queria levar o julgamento para 2026, 2027 e não vai rolar. Simples, não vai adiantar ficar lá embaçando lá, tá? Desculpa a expressão chula, enfim. Desse lado aqui tá o Pix, caso você queira contribuir pra gente comprar novos jornais e você não ser, de certo modo, enganado. E é isso, tá? Você ajuda demais, já ajudou a gente assistindo até aqui. Comenta a sua opinião. É justo o que tá acontecendo com o Bolsonaro? Ou é injusto? Bolsonaro tá sofrendo uma perseguição ou ele merece estar passando por tudo isso? A gente se fala. Valeu!